cenário apocalíptico é absolutamente diferente de Sibéria. Essa é a verdade nua e crua. Entende? Para testar isso, muitos anos atrás meus colegas e eu preparamos câmaras que simulavam o meio ambiente marciano como era então conhecido, inoculamos nele micro-organismos terrestres e esperamos para ver se algum sobreviveria. Essas câmaras são chamadas por motivos óbvios de potes de Marte. Nelas as temperaturas variam de maneira cíclica dentro do típico âmbito marciano, desde um pouco acima do ponto de congelamento, por volta do meio-dia, até 80 graus Celsius negativos logo antes do amanhecer, numa atmosfera anóxica composta sobretudo de CO2 e N2. Lâmpadas de luz ultravioleta reproduzem a feroz incidência de fluxo solar. Não havia presença de água em estado líquido, exceto películas muito finas que umedeciam determinados grãos de areia. Alguns micróbios morreram congelados após a primeira noite e nunca mais se ouviu falar deles. Outros agonizaram e pereceram por falta de oxigênio. Alguns morreram de sede, e alguns foram fritados pela luz ultravioleta. Mas sempre havia um bom número de variedades de micróbios terrestres que não precisam de oxigênio. Alguns se recolhiam por algum tempo quando as temperaturas ficavam muito baixas. Em outros se escondiam da luz ultravioleta atrás de pedrinhas ou de camadas finas de areia. Em outros experimentos, quando estavam presentes pequenas quantidades de água em estado líquido, os micróbios efetivamente cresciam. Se micróbios terrestres conseguem sobreviver no meio ambiente de Marte, tanto melhor micróbios marcianos, se é que existem, o farão em Marte. Mas antes temos de chegar lá. A União Soviética mantém um programa ativo de exploração planetária não tripulada. A cada 1 ou 2 anos as posições relativas dos planetas e a física de Kepler e Newton permitem o lançamento de espaçonaves para Marte ou Vênus com um mínimo de dispêndio de energia. Desde o início da década de 1960, os soviéticos deixaram escapar poucas dessas oportunidades. Sua persistência e a qualidade de sua engenharia foram mais tarde bem recompensadas. 5 espaçonaves veneras de 8 a 12 pousaram em Vênus e enviaram dados sobre a superfície, feito nada insignificante numa atmosfera planetária tão quente, densa e corrosiva. Porém, apesar de muitas tentativas, a União Soviética nunca conseguiu um pouso bem-sucedido em Marte. Lugar que, ao menos à primeira vista, parece ser mais hospitaleiro, com temperaturas muito frias, uma atmosfera muito mais rarefeita e gases mais benignos, com calotas polares geladas, céus cor-de-rosa e claros, grandes dunas de areia, antigos leitos de rio, um vasto vale rift, ou vale de fendas, a maior formação vulcânica, até onde sabemos, no sistema solar, e tardes amenas no verão equatorial. É um mundo muito mais parecido com a Terra do que Vênus. Em 1971, a espaçonave soviética Mars 3 entrou na atmosfera marciana. Segundo a informação transmitida automaticamente pelo rádio, ela ajustou seus sistemas de pouso durante a entrada, orientou de maneira correta seu escudo de ablação para baixo, disparou apropriadamente seu grande paraquedas e acionou seus retrofoguetes já no fim da trajetória de descida. De acordo com os dados enviados para Mars 3, ela deveria ter conseguido pousar no planeta vermelho. Mas depois de atingir o solo, a espaçonave enviou à Terra um fragmento de 20 segundos de uma imagem de televisão descaracterizada e depois misteriosamente deixou de funcionar. Em 1973, uma sequência de eventos muito semelhante ocorreu com a Mars 6, tendo acontecido a falha, nesse caso 1 segundo após o pouso. É o que deu errado. A primeira ilustração com a Mars 3 que vi foi num selo do correio soviético no valor de 16 kopecks. Mostrava a espaçonave descendo através de uma espécie de humo de cor púrpura. O artista tinha tentado, pensei, ilustrar poeira e fortes ventos. A Mars 3 teria entrado na atmosfera marciana em meio a uma enorme tempestade de areia global. Temos evidências colhidas na missão da Mariner 9, de que ventos a mais de 140 metros por segundo junto à superfície mais da metade da velocidade do som em Marte sopravam nessa tempestade. Tanto nossos colegas soviéticos quanto nós achamos que talvez esses fortes ventos tenham atingido a Mars 3 com paraquedas aberto. E assim ela pousou com suavidade com paraquedas na vertical, mas adquiriu velocidade vertiginosa como ele na horizontal. Uma espaçonave que desce sob a cobertura de um grande paraquedas está especialmente vulnerável a ventos horizontais. Depois do pouso, a Mars 3 deve ter quicado algumas vezes, se chocado com uma rocha ou outra incidência qualquer do relevo marciano, tombado, perdido a conexão de rádio com seu ônibus e parado de funcionar. Mas por que ela fez sua entrada no meio de uma grande tempestade de areia?
A missão tinha sido organizada com precisão antes do lançamento. Cada passo do que a espaçonave deveria realizar foi carregado em seu computador de bordo antes de ela deixar a Terra. Não houve uma oportunidade para mudar o programa do computador. Mesmo quando ficou clara qual seria a extensão da grande tempestade de areia de 1971. No jargão da exploração espacial, a missão Mars 3 foi pré-programada, não adaptável. A falha da Mars 6 é mais misteriosa. Não havia uma tempestade de âmbito planetário quando a espaçonave entrou na atmosfera marciana, nem motivo para suspeitar de uma tempestade local, como acontece às vezes no lugar do pouso. Talvez tenha havido uma falha de engenharia bem no momento do toque no solo, ou talvez haja alguma coisa particularmente perigosa na superfície marciana. A combinação dos sucessos soviéticos nos pousos em Vênus com os fracassos dos pousos em Marte nos causaram, é claro, certa apreensão quanto à missão americana Viking, que tinha sido informalmente programada para pousar com suavidade um de seus 2 veículos na superfície marciana no bicentenário da independência dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1976, como em suas predecessoras soviéticas, a manobra de pouso da Viking envolvia um escudo de ablação, um paraquedas e retrofoguetes. Como a atmosfera marciana só tem da densidade da atmosfera terrestre, foi instalado um grande paraquedas, com 18 metros de diâmetro, para diminuir a velocidade da espaçonave ao entrar no ar rarefeito de Marte. A atmosfera é tão pouco densa que, mesmo que a Viking pousasse a partir de uma altitude alta, não haveria atmosfera suficiente para frear a descida de maneira adequada, ela colidiria com o solo. Um dos requisitos, portanto, era um local de pouso em uma região baixa. A partir de dados colhidos pela Mariner 9 e estudos de radar em base terrestre, tínhamos conhecimento de muitas dessas áreas. Para evitar a provável sina da Mars 3, queríamos que a Viking pousasse num lugar e no momento em que os ventos eram fracos. Ventos capazes de fazer a nave colidir talvez fossem fortes o bastante para levantar poeira da superfície. Se pudéssemos verificar que o local candidato ao pouso estava livre de poeira voando e pairando no ar, teríamos uma boa probabilidade de certeza de que os ventos não estavam insuportavelmente fortes. Esse é um dos motivos de cada veículo de solo da Viking ter entrado na órbita de Marte junto com seu orbitador, e de a descida ser adiada até o momento em que o orbitador sobrevoasse o local escolhido para o pouso. Tínhamos descoberto com a Mariner 9 que ocorrem mudanças características nos padrões claros e escuros de Marte quando há ventanias muito fortes. Sem dúvida não certificaríamos um local de pouso para a Viking como seguro se as fotografias tiradas da órbita nos mostrassem essas mudanças de padrão. Mas nossas garantias nunca seriam de todo confiáveis. Por exemplo, poderíamos imaginar como seguro um local de pouso no qual os ventos eram tão fortes que toda a areia móvel já havia sido soprada para longe. Com isso, não teríamos indicação de que havia ventos fortes ali. Previsões de tempo detalhadas para Marte eram, é claro, muito menos confiáveis do que as da Terra. Na verdade, um dos muitos objetivos da missão Viking era melhorar nosso entendimento do clima em ambos os planetas. Devido a restrições de comunicação e de temperatura, a Viking não pôde pousar em altas latitudes de Marte. Ir além de 45 ou 50 graus a partir do Equador, em qualquer dos hemisférios, tornaria desastrosamente curto tanto o tempo útil de comunicação da nave com a Terra, quanto o período no qual ela não está sujeita a temperaturas perigosamente baixas. Não queríamos fazer o pouso num lugar acidentado. A nave poderia tombar e colidir, e seu braço mecânico projetado para recolher amostras do solo poderia ficar travado ou balançando, inútil, 1 metro acima da superfície. Da mesma forma, não queríamos pousar em locais macios demais. Se os 3 pés de pouso do veículo espacial penetrassem muito fundo num solo pouco compacto, várias consequências indesejadas se seguiriam, entre as quais a imobilização do braço de coleta de amostras.
Mas tampouco queríamos que ele pousasse num local duro demais. Se isso acontecesse num campo de lava vítrea, por exemplo, sem material poroso na superfície, o braço mecânico não teria como recolher as amostras vitais para os projetados experimentos químicos e biológicos. As melhores fotos de Marte, então disponíveis obtidas pelo orbitador da Mariner 9, mostravam formações com um diâmetro de pelo menos 90 metros. As fotos do orbitador da Viking só melhoraram um pouco essas imagens. Rochedos com o tamanho de 1 metro eram invisíveis nessas fotos, e poderiam ter consequências desastrosas para o veículo de solo. Da mesma forma, um solo poroso profundo poderia ser indetectável numa fotografia. Por sorte, havia uma técnica que nos permitia determinar a dureza ou a porosidade de um candidato ao local de pouso radar. Um local muito duro refrataria para os lados o feixe do radar vindo da Terra, e assim se refletiria muito pouco, ou seja, uma área escura no radar. Um local muito macio também teria pouca refletividade devido aos muitos interstícios entre os grãos de areia. Apesar de não podermos discernir, assim, entre locais duros demais e macios demais, não precisávamos fazer essa distinção para efeito de escolher um local para o pouso. Esses dois tipos, sabíamos, eram perigosos. Mapeamentos preliminares com radar sugeriram que cerca de 1/4 ou 1/3 da área da superfície de Marte era escuro no radar, portanto perigoso para a Viking. Mas nem todo o planeta pode ser visto num radar baseado na Terra, apenas uma faixa de 25 graus de latitude norte a 25 graus de latitude. O orbitador da Viking não levava consigo um sistema próprio de radar para mapear a superfície. Havia muitas restrições, talvez, temíamos, demais. Os locais para pouso não poderiam ser muito elevados, ter muito vento, ser duros demais, macios demais, acidentados demais, muito próximos a um polo. Seria notável se houvesse algum local em Marte que satisfizesse ao mesmo tempo todos os nossos critérios de segurança. Mas também era claro que nossa busca de portos seguros nos tinha levado a locais de pouso que eram, em geral, desinteressantes. Quando cada um dos dois conjuntos orbitador-veículo de Sol da Viking foi posto em órbita marciana, estava com uma programação inalterável para pousar numa determinada latitude em Marte. Se o ponto mais baixo da órbita fosse em 21 graus de latitude norte de Marte, o veículo de solo iria pousar em 21 graus de latitude norte. No entanto, à espera do momento conveniente na rotação do planeta lá embaixo, poderia pousar em qualquer longitude que se desejasse. Assim, a equipe de cientistas da missão selecionou latitudes nas quais houvesse mais de um local promissor. A Viking 1 foi direcionada para 21 graus de latitude. O lugar preferencial ficava numa região chamada Chryse em grego, a Terra do Ouro, perto da confluência de 4 canais sinuosos que se pensava terem sido escavados por água corrente em épocas prévias da história marciana. O local em Chryse parecia satisfazer todos os critérios de segurança. Mas as observações com radar tinham sido feitas nas proximidades, não no próprio local de pouso. As observações com radar em Chryse foram feitas pela primeira vez devido à geometria entre a Terra e Marte apenas algumas semanas antes da data marcada para o pouso. A latitude candidata para o pouso da Viking 2 foi 44 graus norte. O local preferencial, um lugar chamado Sidônia, foi escolhido porque, segundo alguns argumentos teóricos, havia uma significativa probabilidade de haver lá pequenas quantidades de água em estado líquido, pelo menos em algum período do ano, e marciano. Como os experimentos biológicos da missão tinham forte orientação visando organismos que se sentem confortáveis na água em estado líquido, alguns cientistas sustentaram que a probabilidade de a Viking encontrar vida seria bem maior em Sidônia. Por outro lado, alegou-se que, num planeta com tantos ventos como Marte, micro-organismos, se lá existirem, podem estar em qualquer lugar. Ambas as posições pareciam ter algum mérito, e era difícil decidir entre elas. Estava bem claro, no entanto, que 44 graus norte era de todo inacessível às certificações do local por meio do radar. Teríamos de aceitar um significativo risco de fracasso com a Viking 2, se ela fosse dirigida a uma latitude norte elevada. Argumentamos às vezes que se a Viking 1 tivesse pousado e estivesse funcionando bem, poderíamos nos permitir aceitar um risco maior com a Viking 2. Eu me vi fazendo recomendações muito conservadoras quanto ao destino de uma missão de $1 bilhão. Imaginava, por exemplo, uma falha crucial de instrumentos em Chryse logo após um desastre no pouso em Sidônia. Para melhorar as opções da missão, foram selecionados na região certificada pelo radar próxima à latitude 4 graus sul, locais de pouso adicionais, muito diferentes de Chryse e de Sidônia em termos geológicos. A decisão quanto a se a Viking 2 deveria ser programada para latitude alta ou baixa só foi tomada quase no último minuto, quando foi escolhido um local com o esperançoso nome de Utopia, na mesma latitude de Sidônia. Para a Viking 1,
O local original para o pulso parecía ser, depois que examinamos as fotografias do orbitador e os dados mais recentes do radar baseado na Terra, de risco inaceitável. Por um momento, temi que a nave tivesse condenada como o lendário holandês voador, a vagar eternamente pelos céus de Marte, sem achar jamais porto seguro. Mais tarde encontramos um local adequado, ainda em Krais, porém longe da confluência dos 4 antigos canais. O adiamento impediu-nos de descer no 4 de julho de 1976. Mas foi consenso que um acidente no pouso naquela data teria sido um insatisfatório presente de aniversário para os Estados Unidos. Saímos de órbita e entramos na atmosfera marciana 16 dias depois. Após uma viagem interplanetária de 1 ano e meio, cobrindo um longo percurso de 100 milhões de quilômetros em torno do Sol. Cada uma das combinações orbitador-veículo de solo foi posta em sua órbita própria em torno de Marte. Os orbitadores examinaram candidatos a locais de pouso. Os veículos de solo entraram na atmosfera marciana por comando de rádio e ajustaram corretamente os escudos de ablação. Abriram os paraquedas, soltaram coberturas e acionaram retrofoguetes. Em Krais e em Utopia. Pela primeira vez na história humana, espaçonaves tinham pousado, com suavidade e em segurança, no planeta vermelho. Esses pousos vitoriosos deverão-se, em parte considerável, a grande qualidade de seu projeto, fabricação e teste, bem como a capacidade dos controladores da espaçonave. Mas, tratando-se de um planeta tão perigoso e misterioso como é Marte, houve pelo menos um componente de sorte. Logo após o pouso, deveriam vir as primeiras fotos. Sabíamos que tínhamos escolhido locais pouco interessantes, mas estávamos esperançosos. A primeira foto tirada pelo veículo do solo da Viking 1 foi de um de seus próprios pés. Caso ele acabasse afundando na areia movediça, queríamos ter informação sobre esta antes que a espaçonave desaparecesse. A foto foi sendo formada, linha a linha, até que com enorme alívio vimos o pé apoiado firme e seco na superfície marciana. Logo se formaram mais imagens, cada elemento dela transmitido por rádio, individualmente, para a Terra. Lembrou-me de ter ficado petrificado ante a primeira imagem do veículo de solo que mostrou o horizonte de Marte. Não era um mundo alienígena, pensei. Eu conhecia lugares assim no Colorado, no Arizona e em Nevada. Havia rochas e formações de areia, e uma proeminência distante, tão natural e alheia a si mesma como em qualquer paisagem na Terra. Marte era um lugar. Eu me surpreenderia, é claro, se visse um explorador grisalho emergir de trás de uma duna conduzindo sua mula. Mas ao mesmo tempo essa ideia parecia ser bem apropriada. Nada nem de longe parecido tinha passado pela minha cabeça durante todas as horas que examinei as imagens da superfície de Vênus enviadas pelas naves Venera 9 e Venera 10. De um jeito ou de outro, eu sabia. Esse era o mundo para o qual iríamos retornar. A paisagem é árida, vermelha e bela. Blocos de rocha que se projetam para formar uma cratera em algum lugar no horizonte. Pequenas dunas de areia. Rochas que são intermitentemente cobertas e descobertas por areia semovente. Plumas de material de textura muito fina ao sabor do vento. De onde vieram as rochas quanta areia tem sido soprada pelo vento? Qual deve ser a história pregressa do planeta para que se criassem rochas recortadas, pedregulhos enterrados em talhas poligonais no solo? De que são feitas as rochas dos mesmos materiais que a areia? Será que a areia é apenas rocha pulverizada, ou outra coisa? Porque o céu é cor-de-rosa, de que é composto o ar? Qual é a velocidade do vento? Será que ocorrem martmots? Como é que a pressão atmosférica e o aspecto da paisagem mudam com as estações? Ficar claro. De onde vieram as rochas? Quanta areia tem sido soprada pelo vento? Qual deve ser a história pregressa do planeta para que se criassem rochas recortadas, pedregulhos enterrados, entalhes poligonais no solo? De que são feitas as rochas dos mesmos materiais que a areia? Será que a areia é apenas rocha pulverizada, ou outra coisa? Porque o céu é cor-de-rosa, de que é composto o ar? Qual é a velocidade do vento? Será que ocorrem martmots? Como é que a pressão atmosférica e o aspecto da paisagem mudam com as estações? Para cada uma dessas perguntas a Viking deu respostas definitivas, ou pelo menos plausíveis. O Marte revelado pela missão é de enorme interesse, sobretudo quando lembramos que os locais de pouso foram escolhidos exatamente por serem atípicos. Porém, as câmeras não revelaram nenhum sinal de construtores de canal, nem carros aéreos ou espadas curtas barsoomianos, nem princesas ou guerreiros, nem toads, nem pegadas, nem mesmo um cacto ou um rato canguru. Até onde se podia ver, não havia sinal de vida. 3. Talvez haja grandes formas de vida em Marte, mas não em nossos 2 locais de pouso. Talvez haja formas menores em cada rocha e grão de areia. Na maior parte da história,
As regiões na Terra não cobertas de água se pareciam com Marte hoje, com uma atmosfera rica em dióxido de carbono. Luz ultravioleta a brilhar com intensidade em sua superfície, atravessando uma atmosfera desprovida de ozônio. A Terra não foi colonizada por grandes plantas e animais até os últimos 10 de sua história. E contudo, durante 3 bilhões de anos havia micro-organismos por toda parte. Para procurar vida em Marte, devemos procurar micróbios. O veículo de Sol da Viking estende as capacidades humanas a outras paisagens alienígenas. Segundo certos critérios, é esperto como um gafanhoto, segundo outros, só tem a inteligência de uma bactéria. Não há nada depreciativo nessas comparações. A natureza levou centenas de milhões de anos para fazer a bactéria evoluir e bilhões para criar o gafanhoto. Com só um pouco de experiência nesse tipo de questão, já estamos ficando bem habilidosos. A Viking tem 2 olhos, como nós, mas eles também funcionam no infravermelho. Ao contrário dos nossos braços que podem empurrar rochas, cavar e recolher amostras do Sol, tem uma espécie de dedo que ela ergue para medir a velocidade e a direção do vento. E uma espécie de nariz e de papilas gustativas, com os quais sente, de maneira muito mais acurada que nós, a presença de vestígios de moléculas, um ouvido interior com o qual pode detectar o rumor de martemotos e o mais suave trepidar, ao vento, da espaçonave, e um meio de detectar micróbios. A espaçonave tem sua própria e autocontida fonte de potência radioativa. Irradia para a Terra toda a informação científica que adquire. Recebe instruções daqui, de modo que seres humanos possam avaliar a importância dos resultados obtidos por ela e instruí-la a fazer algo novo. Mas qual será a melhor maneira, considerando as rigorosas restrições de tamanho, custo e fontes de energia, de procurar micróbios em Marte? Não podemos, ao menos por enquanto, enviar micróbios para lá. Tive um amigo,